Aloha! Quero agradecer a você que, além de acompanhar os vídeos do Espiritismo Descomplicado, nos sugere abordagens temáticas, nos faz questionamentos para que nós aproveitemos esses motes para construir os vídeos deste projeto. É o caso de hoje. A colocação que nos é feita nos endereça a seguinte questão: por que o Espiritismo, sobretudo no Brasil, se transformou numa religião com culto a médiuns, espíritos, expositores ou palestrantes e lideranças espíritas? Para responder esta questão, é preciso analisar conjunturalmente o movimento espírita e também analisar a natureza característica do nosso país. O Brasil é marcantemente um cenário de pluralismo, onde temos uma marcante miscigenação cultural, étnica e religiosa. Tudo isso é importante para considerarmos o porquê do Espiritismo ter se transformado no Brasil em mais uma religião cristã. Temos, notadamente, a ascendência desse padrão religioso cristão. A grande maioria dos espíritas, como eu, esteve, antes de se tornar espírita, presente, atuante em alguma das religiões cristãs, notadamente o catolicismo, o protestantismo ou alguma religião evangélica. Marcantemente, o Brasil sempre foi um país de ascendência católica. E a Igreja Católica Apostólica Romana finca no Brasil, desde a época do Brasil colônia, as suas raízes. Então, este padrão religioso, este padrão estrutural, marcado pela presença incisiva de pessoas com poderes temporais, poderes religiosos investidos pela divindade para atuarem no cenário material, acaba sendo verificada nos padres, nos sacerdotes, nos bispos e no sumo pontífice, o Papa. Por isso, é marcante nos cenários espíritas, nos centros, nas instituições espíritas, um padrão de religiosidade exacerbada, calcada na mantença da crença em dogmas ou mistérios da fé. Tudo isso as pessoas trazem para o Espiritismo, ou seja, entram no Espiritismo, apaixonam-se pela literatura, gostam da ambiência das instituições espíritas, mas continuam interiormente, nos seus sentimentos, na sua inteligência, nutrindo relação, intimidade com dogmas e mistérios da fé que professaram até então. Logo, a tendência às explicações do maravilhoso e do sobrenatural são muito marcantes. Essa crença exacerbada conduz a isso. Então, há um outro elemento a considerar, que é a noção de que, por exemplo, a mediunidade seja um dom especial, seja uma faculdade especial, atribuída como uma concessão divina a determinados homens. Kardec explica justamente o contrário, que a mediunidade é uma faculdade natural, orgânica, presente em todos os homens, mas em alguns com destacada proeminência, com uma finalidade de alcance social, com a finalidade da prática do bem, ou, como os espíritas costumam dizer, nós espíritas, a prática da caridade. É então muito acentuado, muito comum na ambiência espírita, verificarmos a repetitividade de epítetos ou de referências religiosas, do tipo Nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Maria, Virgem Maria, Maria Mãe de Deus. E essas noções de religiosidade anterior acabam sendo reverberadas na ambiência espírita. Portanto, aquela veneração a santos, a papas, a pessoas importantes dentro da religiosidade, da estrutura religiosa, é trespassada para a ambiência espírita, com a substituição dos antigos santos, dos antigos papas, dos antigos homens de destaque na religião, por médiuns, guias espirituais,
protetores espirituais, palestrantes ou dirigentes espíritas. Mas, como todo problema, tem uma solução. Como toda doença, tem um antídoto. E o Espiritismo, o fundamento da doutrina dos Espíritos, oferece sete antídotos para esse comportamento. Primeiro deles, o Espiritismo é uma ciência filosófica. Ou seja, é uma filosofia que se ancora em elementos de ciência, em fenômenos que podem ser explicados à luz dos fatos, e não um objeto de crença íntima. Não obstante, cada um de nós possa manter a sua própria religiosidade inata e íntima. Segundo, como dissemos, a mediunidade é uma faculdade natural e não um dom sobrenatural especial. E, portanto, cabe a nós educarmos essa mediunidade, disciplinarmos essa mediunidade, estudarmos os efeitos da mediunidade sobre cada um de nós. Como, por exemplo, a transmissão de pensamento. Como, por exemplo, a intuição que nos liga aos espíritos, tanto os bons quanto os maus espíritos, tanto os espíritos superiores quanto os espíritos inferiores, para não ficarmos naquela dualidade bem ou mal, que é, na verdade, da nossa própria natureza íntima. Terceiro, os homens são imperfeitos. A escala espírita contida nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos nos explica a gradação que há entre os espíritos e que, portanto, num mundo de provas e expiações como o nosso, nós não podemos ter, nem como encarnados, nem como desencarnados, inteligências muito luminares, muito à frente do nosso tempo ou da nossa condição pessoal. Quarto, há uma afinidade psíquica constante, ou uma afinidade espiritual entre os encarnados e os desencarnados, de modo que eu, você, todos nós, nos unirmos em pensamento, em vibração, em espiritualidade, com aquelas companhias que sejam afins com o nível de consciência, com o nível de pensamento que nós estejamos tendo em determinado momento. O quinto ponto é que os espíritos jamais vão resolver problemas da natureza material, sejam eles problemas individuais, sejam eles problemas sociais ou conjunturais, coletivos. Os espíritos têm as suas ocupações no mundo espiritual e nós temos as nossas aqui. De modo que nós é que temos que obrar, temos que trabalhar pela melhora das condições existenciais individuais e coletivas nesse planeta. Sexto, Deus não é um ser antropomórfico. Deus não premia nem castiga. Deus não fica feliz nem triste pelas nossas atitudes. Nós somos regidos por leis universais e não precisamos que Deus esteja ali nos fiscalizando a administração dos nossos atos. E o último dos pontos, o sétimo, é o que fala da nossa religiosidade, que é particular, que é íntima e não precisa de fórmulas, de ritos, nem de aparatos. Por fim, lembramos que Kardec, em uma de suas crônicas na Revista Espírita de dezembro de 1863, nos apontava 6 períodos de desenvolvimento, de progressividade das ideias espíritas. E que nós, nesse momento, ainda estamos no chamado período religioso. Logo, é muito natural que as pessoas encarem o espiritismo como uma religião, a grande maioria das pessoas. E que nós ainda temos comportamentos atávicos, presos aos dogmas, aos fundamentos da religião, quando já poderíamos ter nos afastado e conduzido o espiritismo a realmente um elemento de construção do progresso e da regeneração social da humanidade. Num próximo vídeo, trabalharemos sobre esses 6 períodos, detalhando-os. Shalom.